Olá, você conhece os direitos das pessoas que têm câncer? Hoje vamos falar sobre os direitos das pessoas que enfrentam essa batalha e os benefícios disponíveis para apoiá-las nessa jornada. De acordo com os dados do Ministério da Previdência Social, em 2023, quase 42 mil pessoas receberam benefícios do INSS devido ao afastamento do trabalho por causa do câncer. Mas enfrentar o câncer vai além dos desafios médicos. É crucial que os pacientes estejam cientes dos seus direitos. Então, se você gostou do tema do vídeo, deixa seu like, compartilha, aproveita e se inscreve no canal para ficar sempre atualizado. Eu sou Rose Vieira, advogada. Não dá para falar a fundo de todos para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou trazer alguns direitos que por vezes são desconhecidos. Uma breve introdução. O câncer, de acordo com o Ministério da Saúde, é um termo amplo que engloba mais de 100 tipos de doenças malignas. O que todas têm em comum é o crescimento desordenado de células que podem invadir tecidos próximos ou se espalhar para outras partes do corpo. Essas células se dividem, sendo agressivas e incontroláveis, formando tumores. Os tipos de câncer correspondem aos diferentes tipos de células do corpo. Por exemplo, se começam nos tecidos epiteliais, como pele ou mucosa, são chamados carcinomas. Já se começam nos tecidos conjuntivos, como osso, músculo ou cartilagens, são chamados sarcomas. Feita essa introdução, vamos conhecer alguns direitos das pessoas com câncer. Em relação aos direitos previdenciários, tem direito de solicitar o BPC, benefício de prestação continuada, que é garantido um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. E considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. O outro é o benefício por incapacidade temporária, conhecido por auxílio-doença, que pode ser pedido por quem estiver incapacitado para o trabalho ou suas atividades habituais por mais de 15 dias. É importante ressaltar que, nesse caso, é preciso ter qualidade de segurado. Eu já fiz um vídeo explicando, eu vou deixar o link na descrição. Sendo que, nesse caso, no câncer, não é exigido o cumprimento carência. Tem também a aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, que, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida será devida ao segurado, que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade, que lhe garanta a subsistência e será pago enquanto permanecer nessa condição. Poderá fazer jus ao adicional de 25%. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar de assistência permanente de outra pessoa será acrescido 25%. Eu vou deixar também na descrição os casos em que o aposentado por invalidez faz jus a esse adicional. Em relação aos direitos sociais, eu vou mencionar alguns. Tem direito ao saque do FGTS, a conta vinculada do trabalhador no FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, é um adicional de 8% sobre a remuneração dos trabalhadores depositados mensalmente pelos empregadores. Dentre as situações previstas em lei, essa conta pode ser movimentada nos casos do trabalhador ou qualquer de seus dependentes acometidos de neoplasia maligna. Inclusive, o saque pode ser simultâneo no caso do pai e da mãe para o tratamento do filho. Isenção de imposto de renda. De acordo com a legislação vigente, alguns rendimentos recebidos por pessoas físicas estão isentos de imposto de renda, incluindo os proventos de aposentadoria ou reforma motivados por acidente em serviço e aquelas recebidas pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiliartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estado avançado da doença de Paget, contaminação por radiação, AIDS, fibrose cística, com base na conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou da reforma. Os valores recebidos a título de pensão,
quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças que eu relacionei anteriormente, exceto aquela decorrente da moléstia profissional, com base também em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. Podem ter direito à isenção do IPI. A lei prevê que ficam isentos do imposto sobre produtos industrializados pessoas com deficiência física, visual, auditiva, mental severa ou profunda e pessoas com transtorno de espectro autista, diretamente ou por intermédio do seu representante legal. Então, caso a pessoa, em virtude da doença ou por causas cirúrgicas, se torne deficiente físico e preenchendo os demais requisitos exigidos na lei, poderá fazer jus a essa isenção. Também no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, e o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, que vai depender do valor do veículo. Haverá isenção parcial acima de 70 mil, desde que o veículo seja inferior a 120 mil. Já para a isenção do IPVA, depende da legislação de cada estado. Quanto ao IPTU, existem municípios que concedem a isenção. As mulheres que enfrentam a mutilação total ou parcial da mama devido ao tratamento do câncer têm direito à cirurgia plástica reconstrutiva, tanto no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, quanto nos planos de saúde privados. No SUS, essa reconstrução é providenciada por meio das unidades públicas ou conveniadas, que são responsáveis por utilizar todos os recursos e técnicas necessários para o procedimento. Quando viável, a reconstrução é realizada durante o mesmo tempo cirúrgico. Se não for possível realizar a reconstrução imediatamente, a paciente recebe acompanhamento médico até que as condições clínicas adequadas sejam alcançadas para a realização da cirurgia. Da mesma forma, as operadoras de plano de saúde. O objetivo é garantir que todas as mulheres afetadas por essa condição tenham acesso ao tratamento adequado, independentemente do sistema de saúde em que estejam inseridas. Outro direito garantido, mas pouco conhecido pela população, diz respeito à quitação do financiamento imobiliário. Ao adquirir um imóvel, é importante verificar se o contrato inclui uma cláusula de quitação em caso de morte ou invalidez permanente decorrente de doença grave ou acidente. É essencial que haja um seguro contratado especificamente para esse propósito. A quitação será proporcional à contribuição do portador no contrato de financiamento, sendo total se ele for o único responsável pela renda, ou parcial se ele contribui apenas com uma parte. Em resumo, ter câncer ou outra doença grave não garante automaticamente a quitação do financiamento. É necessário ter uma cláusula no contrato e comprovar a invalidez permanente devido à doença por meio de laudos médicos, além do contrato ter sido assinado antes da incapacidade ocorrer. Outro direito, procedimentos judiciais e administrativos concedem prioridade de tramitação para pessoas com 60 anos ou mais, ou portadoras de doenças graves. Isso significa que em todas as instâncias judiciais, os processos em que uma das partes ou interessados tem 60 anos ou mais ou é portador de uma doença grave, terá direito à prioridade na sua análise e resolução. Da mesma forma, em procedimentos administrativos, em qualquer órgão ou instância, são priorizados aqueles em que uma das partes ou interessado é uma pessoa com 60 anos ou mais, portadora de deficiência física ou mental ou portadora de uma das doenças graves listadas na legislação, como as que eu falei no início do vídeo. Essa prioridade é garantida com base na conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido adquirida após o início do procedimento. Financiamento federal de medicamentos. O financiamento federal de medicamentos no Sistema Único de Saúde ocorre por meio dos componentes da assistência farmacêutica, que são o componente básico, o componente estratégico e o componente especializado. O componente básico abrange os medicamentos utilizados na atenção primária à saúde para tratar os principais problemas de saúde da população brasileira. Já o componente estratégico destina-se ao acesso de medicamentos e insumo para doenças endêmicas e negligenciadas. Esses medicamentos são financiados e distribuídos de forma centralizada pelo Ministério da Saúde. Por fim, o componente especializado, que é voltado para doenças crônicas, inclusive raras, e visa garantir o acesso integral ao tratamento
medicamentoso em nível ambulatorial. Dessa forma, o financiamento federal de medicamentos no SUS é organizado de maneira a garantir o acesso da população a tratamentos essenciais, considerando as diferentes necessidades e complexidades de saúde. Em algumas situações, devido a recusas ou barreiras impostas por parte das autoridades responsáveis, o cidadão se vê obrigado a buscar amparo no sistema judiciário para garantir o seu direito. Já finalizando, o tratamento fora do domicílio. O direito do tratamento fora do domicílio garantido pelo Sistema Único de Saúde. Possibilita o ressarcimento das despesas no deslocamento dos usuários para receber tratamento em outra cidade. As despesas permitidas pelo tratamento fora do domicílio incluem transporte aéreo, terrestre, fluvial, além das diárias para alimentação e pernoite, tanto para o paciente quanto para o acompanhante, devendo ser autorizada de acordo com a disponibilidade orçamentária do município ou do estado. Então, resumindo, tratamos de alguns dos direitos das pessoas que têm câncer. É importante destacar que o acesso à saúde é um direito fundamental e que, embora tenhamos abordado apenas alguns aspectos, é fundamental que todos tenham conhecimento e saibam como exercer seus direitos quando necessário. Agora, não esquece de deixar o seu like, caso ainda não tenha deixado, e se inscrever no canal. Conhecimento e acesso aos recursos podem trazer toda a diferença na vida daqueles que enfrentam o câncer. Compartilhe o vídeo para conscientizar mais pessoas sobre seus direitos e os benefícios disponíveis para apoiá-las. Eu vou deixar aqui um vídeo que também pode te interessar. Até a próxima semana.